Oi, gente, como vocês estão? Eu tô muito nervosa em gravar esse vídeo. Com certeza, pelo título, vocês já sabem que eu estou grávida, tô esperando o nosso primeiro bebê. Queria muito gravar esse vídeo aqui com o Renan, né, pra ele contar também a versão dele, mas ele agora tá viajando muito, então se eu esperasse mais pra gravar esse vídeo, não ia dar pra gravar nunca. Então eu falei assim, já vou gravar e enfim. Mas nós estamos grávidos, né? E é isso, acabou o vídeo, pronto. Não, brincadeira. Eu vou contar pra vocês como que foi, como que eu descobri, de quanto tempo eu tô, né? Eu vou mostrar a barriguinha também, olha. Deixa eu tirar essa blusa. Não tá dando pra ver quase nada, mas estou de 5 meses já. Ou seja, 20 semanas. Passa muito rápido. Eu tô de 19 semanas, já são 5 meses. Mas a partir de semana que vem eu vou fazer 20 semanas e aí eu vou estar, parece que no meio da gravidez, né? Da gestação. Cara, eu quero deixar um videozinho aqui pra vocês de como que foi que a gente descobriu. Então vocês vão ver agora. Eu adoro ver esse vídeo porque eu sempre... Primeiro, né, de tudo, vamos começar desde o início. Eu e Renan, nós estamos juntos já há 10 anos, né? Esse ano completa 10 anos, a gente namorou por 5 anos, casamos, estamos juntos, já casados há 5 anos. E eu sempre falei que eu sempre quis aproveitar meu casamento, aproveitar, né, antes de querer ser mãe e tal. E no meio desse processo, quando a gente estava casados, a gente teve a ideia de vir para Portugal e tal, e aí eu falei, não, eu já não queria muito engravidar, né? Eu também queria que fosse um momento em que eu quisesse mesmo isso. Então eu tinha muito medo de engravidar, então eu passei por vários estágios assim, de não querer engravidar pra talvez um dia, daqui um tempo, agora eu quero. E aí, quando nós decidimos nos mudar para Portugal, não tinha como, né, a gente tentar engravidar porque iria, né, não seria uma trajetória fácil, né, me mudar grávida ou com um bebê pequeno. Então, fizemos um ano aqui em Portugal e já estávamos com a documentação na mão e tal. A gente falou, vamos tentar agora? Nós temos muito contatos também com criança, com bebês. Nós temos muitos amigos que têm criança pequena ou tá tentando engravidar também. Então, a gente sentiu que era uma fase gostosa e a gente também sentiu essa vontade, esse desejo de querer aumentar a nossa família. E aí foi um processo muito rápido. Eu engravidei basicamente em um mês e é muito engraçado porque eu sempre imaginava que quando eu descobrisse, né, a gravidez, mesmo que eu quisesse muito e tal, imaginava como que seria, né, esse momento, eu achei que eu iria gritar, pular, e foi totalmente o contrário, como vocês viram aí, minha reação foi só, tipo, ficar sem reação. A gente olhou um pra cara do outro e falou, e agora? O que a gente faz, né? E a gente decidiu também esperar um tempo para contar para algumas pessoas. Nós já saímos contando para os familiares, né? Para nossos pais e irmãos. A gente contou no mesmo dia, na mesma hora, não teve surpresa, não teve nada. Para os nossos amigos aqui, que a gente convive todos os dias, também não dava para esconder. A gente contou para eles também. Mas a gente, pra geral, assim, a gente demorou um tempinho pra contar, esperou, né, esses 3 meses, 4 meses, e contamos, né, aqui na internet era pra ter contado antes, mas enfim, várias coisas acontecendo. E como que foi, né, sintomas e essas coisas? Não tive nenhum sintomas, tá, nenhum sintomas, assim, que me deixasse... achando que eu estaria grávida, pelo contrário, só atrasou só 8 dias só. Mas o que acontece? Eu não sou uma pessoa que sou muito regulada e eu já não estava tomando remédio há 1 ano, mas a gente estava se cuidando de outras formas, né? Então eu nunca desconfiei, mas também nunca atrasou tanto, né? Só teve uma vez que atrasou, que foi no verão passado, que atrasou 8 dias, meu rosto encheu de espinha.
Aí sim, eu achei que eu tava grávida, mas eu fiz o teste e foi negativo, né? Não tava. Então, assim, eu tava super tranquila. E aí, a gente tava num restaurante, tava atrasado já há 8 dias. Eu tava tranquila assim, né? Pensando, mas será que eu tô? Será que eu não tô? Por mais que eu não quisesse antes, quando eu fazia teste, quando eu achava que eu tava grávida e dava negativo, eu ficava meio triste, assim, eu não sei explicar, sendo que eu não queria, assim, realmente, mas não sei, eu ficava um pouco chateada, assim, mas tudo bem, nada demais, sabe? Não cheguei a chorar, nem nada. Então eu falava assim, eu não quero fazer outro teste e dar negativo, ainda mais agora que eu quero, né? Eu vou esperar, assim, ter certeza, ter mais certeza de que eu tô realmente, pra não ficar fazendo teste à toa. E aí, conversando com uma amiga minha que tá grávida e é enfermeira, e tava num restaurante, e aí ela falou pra gente, falou, olha, faz um teste, né? A gente tinha namorado naquele dia e não tinha descido pra mim. E ela falou, olha, vocês namoraram e não desceram. Então, se fosse pra vir, teria vindo porque é como se desentupisse. Aí, gente, pelo amor de Deus, que intimidade. Mas ela falou, é como se desentupisse, entendeu? Então, se fosse pra descer, você namorava, teria descido. E eu falei, faz sentido, porque faz sentido. E aí eu falei pra Renan, falei, Renan, eu acho que eu tô grávida. Ele tava comendo assim, aí na hora ele olhou assim pra mim, e aí eu expliquei pra ele, e a gente ficou louco, já terminou de comer, viemos embora correndo e fizemos aquele vídeo que vocês viram. A gente gravou porque como a gente queria, se desse positivo era uma recordação, e se desse negativo a gente iria excluir, né? A gente não queria perder esse momento. Mas assim, eu não acho que eu tava esperando. E aí foi engraçado, porque depois disso começou a vir os sintomas, assim, ou a minha cabeça começou, eu não sei o que acontece, se é coisa da nossa cabeça que a gente começa a ter sintomas e não tem, enfim. Mas eu comecei a sentir muito sono, mas muito sono mesmo, e muita fome. Gente, mas é fome num nível que eu nunca vi na vida. Eu nunca vi ninguém comentando sobre isso. Inclusive, tem uma vez que eu tava comendo e eu, assim, desesperada, falando, Renan, não aguento mais comer, eu tô muito cheia, mas eu tô com muita fome. Eu tô comendo e tô sentindo, parece ter um buraco aqui no meu estômago que dói. Eu saía com lancheira pra rua, sei lá, pra igreja, pra casa de amigos, eu saía com lancheira, porque eu sentia muita fome, e era a cada, sei lá, 30 minutos, 1 hora. Então, eu tinha sempre que estar comendo alguma coisa. E só foram os únicos sintomas, assim, de gravidez que eu senti, né, que eu tive na minha... Eu achava que eu iria vomitar, que eu iria ter muita espinha e nada. Não tive nada disso, graças a Deus. Bom, então uma dúvida, né, esse bebê foi planejado? Sim, foi planejado por nós, por Deus, né, ele com certeza sonhou com esse bebê, ele desenhou esse momento antes até de nós mesmos, e a gente tá muito feliz mesmo. Nós descobrimos, né, eu tava bem no início ainda, eu tava... lembra que eu falei que eu não sou uma pessoa muito regulada? Então, teoricamente, né, segundo o aplicativo, quando eu descobri, eu estava de 6 ou 7 semanas, acho que 7 semanas, isso. E foi bem dia 31 de dezembro, então, 31 de dezembro, isso. Então, não dava muito para eu marcar médico e tal. E eu fui na urgência, depois de uma semana, fui pra urgência pra ver o bebê e tal, ver como que, né, estava tudo bem, quanto tempo eu tava, enfim. E aí, teoricamente, nesse dia, era pra eu estar, uma semana depois, né, era pra eu estar de 8 semanas. E aí eu vi no aplicativo que eu já poderia ouvir o coração do bebê e não sei o que, né? Já teria uma bolinha lá, e bem pequenininha, mas que daria pra ouvir o coração, enfim. Então eu fui, sim, super animada, super feliz, achando que eu iria escutar o coração do bebê, que seria aquele momento mágico, maravilhoso e não sei o que. Quando a gente chegou lá, a médica olhou assim, fez as contas, falou, olha, pra você estar de 7 a 8 semanas. Quando ela fez a ultrassom, né, que é a intravaginal ainda, nesse início, não tinha nada lá.
não tinha nenhum saco gestacional. E aí, gente, meu mundo, assim, caiu, assim, num nível que eu fiquei sem reação, eu fiquei totalmente, você olhava pra mim, assim, não tinha nenhuma expressão. E ela falou, olha, ou a gestação não foi pra frente, porque aqui mostra pra mim que você tá de 5 a 6 semanas. Ou você realmente não é uma pessoa regulada e a gestação tá realmente no início, né? Então, volta daqui uma semana pra gente fazer novamente um ultrassom e ver se teve evolução ou não. Cara, gente, sério, foi a pior semana, assim, uma semana tensa, mas ao mesmo tempo eu tava muito segura e confiante em Deus, entende? Então eu orava, coloquei nas mãos dele e falou: Senhor, se for da sua vontade, vai acontecer. Se não for, só me ajuda a passar por esse momento, me dê forças, enfim. E não vou negar que eu fiquei muito nervosa, mas sabe, a gente tentava se acalmar, tentava não pensar no pior, a gente orava, pedindo para Deus nos ajudar, né, a lidar com isso e sem ansiedade, porque isso só atrapalha. E aí nós voltamos lá depois de uma semana, e aí já tinha, né, lembra que eu falei que uma semana atrás não tinha nenhum saco gestacional, não tinha nada? Então uma semana depois, eu tava de 6 semanas, já tinha o saquinho gestacional, bem pequitico, uma coisinha, um feijãozinho. Eu acho que tem uma foto, depois eu vou colocar aqui pra vocês de como que tava. E, nossa, eu fiquei muito feliz, eu acho, aí foi um outro médico, né, um outro plantonista, foi até muito mais sensível, deixou até a gente ouvir o suposto coração, que ele falou, olha, isso é o que vai se tornar o coração do bebê. E pra mim já era batida de coração já, e foi muito emocionante, fiquei muito feliz, muito aliviada, só sabia agradecer a Deus, até por isso que a gente quis esperar um pouquinho pra contar pras pessoas, né? E foi assim, bem na semana, foi bem depois do meu aniversário, e eu queria, por mim eu já contava, já no meu aniversário, que eu faço dia 8 de janeiro, né? Por mim, eu já contava para as pessoas lá no meu aniversário mesmo que eu tava grávida, enfim. Mas por conta desse susto, eu quis esperar um pouquinho e ficar, né? Ter essa certeza mesmo antes de contar. Já tô de 5 meses. E aí, você já sabe o sexo? Você já sabe o nome? Como que vai ser? Não, nós não sabemos o sexo. Nós vamos descobrir o sexo no parto. Essa foi uma ideia do Renan que eu achei maravilhosa, assim, eu nunca tinha pensado nisso. E eu confesso que quando ele me falou isso na época, antes, já era uma coisa que a gente tinha combinado muito antes de eu ficar grávida. A gente queria descobrir no parto, né, o sexo do bebê. Eu ficava pensando, nossa, mas eu vou ficar... Todo mundo falava, nossa, mas você não vai dar conta, você vai ficar muito ansiosa, vai ficar muito, muito nervosa, como você vai fazer as coisas, e você não vai dar conta, não vai conseguir. E, gente, eu tô tão tranquila... eu não... Isso nem passa pela minha cabeça, sabe? É uma coisa que... Eu acho que eu tenho também tanta coisa pra fazer que eu nem penso muito a respeito disso, sabe? Tô curtindo muito esse momento, tô curtindo muito que agora ele tá começando a mexer. Quando a gente fala ele, é o bebê, tá? Não é que a gente acha que é um menino ou que acha que é uma menina. Assim, não é uma coisa que passa pela nossa cabeça, a gente nem... Sabe? E pelo contrário, eu penso, a minha expectativa tá sendo em ver a minha reação na hora quando eu descobrir quem é que tá aqui dentro. Então, tem pessoas que, né, sonham pelo chá revelação e tal. Eu tô sonhando com esse momento, sabe? De descobrir lá na hora e ver quem tava aqui dentro, né? Então, eu acho que pra nós, assim, pra nossa família faz sentido. E é uma coisa que nós escolhemos e a gente tá muito tranquilo em relação a isso. As pessoas ao redor que estão mais tensas e nervosas ficam pensando, ai, como que vai ser e não sei o quê. Mas a gente tá bem tranquilo. Quanto aos nomes, isso também não impede em nada da gente escolher o nome do bebê, né? Mas eu confesso que tá muito difícil. Tá muito difícil, a gente tá meio que sem muitas opções de nome de menino, de nome de menina, até que a gente tenha ali uma base mais certa, mas de menino, gente, sério, é muito difícil escolher nome de menino, de criança, porque eu penso assim, tem muitos nomes que eu acho lindo, 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 lindo mesmo, assim, mas que eu não vejo o meu filho chamando, sabe?
Eu não sei explicar, eu nunca tive isso na vida, porque pra mim era só bastava você achar bonito. Se você também pensou nisso ou já passou por isso, conta aqui pra mim, pelo amor de Deus, pra não achar que eu tô ficando louca. Porque tem muitos nomes que eu acho assim, lindos demais, que eu sempre falei, quando eu tiver um filho vai chamar isso. Só que ou eu já enjoei desse nome, de tanto eu falar, ou eu não vejo mais, parece que eu não vejo, que parece com o meu filho. Ai, gente, é uma coisa muito louca, é uma coisa muito, não sei explicar. Então, tá um processo meio complicado, os nomes aqui também, se vocês tiverem sugestões, a gente tá aberto a sugestões. E, o que mais? Eu vou tentar compartilhar com vocês de como tá sendo o processo aqui, né? Tenho um filho aqui em Portugal, eu tô sendo acompanhada pelo público, né? Eu ia falar SUS, pelo público, e eu quero gravar um vídeo comentando sobre como tá sendo. Eu também tive, no início, quando o meu cartão já tinha feito a entrevista, mas o meu cartão ainda não tinha chego, quando eu descobri que estava grávida. E aí, eu comecei no início a ser acompanhada por uns médicos que acompanham pessoas que estão aqui sem documentação. E também foi uma dificuldade imensa conseguir um médico de família, gente, sério. Meu Deus. Quero gravar um vídeo contando pra vocês sobre isso, sobre como eu consegui o meu médico, enfim. E também, se você quiser saber mais alguma coisa, comenta aqui pra gente poder conversar e eu poder também saber sobre o que vocês querem, quais as dúvidas de vocês, e enfim. Foi esse o vídeo de hoje, espero que tenham gostado da novidade. Nós também estamos muito, muito, muito felizes em poder compartilhar com vocês esse momento tão especial pra gente. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!